Antes do dilúvio, o mundo não foi destruído por falta de conhecimento. Ele foi destruído por excesso de corrupção. Os textos antigos afirmam que a humanidade havia se multiplicado sobre a terra. Cidades cresceram, sociedades se expandiram, mas algo essencial começou a se perder. A Bíblia descreve esse período com palavras diretas. Violência se espalhou, a corrupção se tornou comum, e os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Isso não se refere a crimes isolados. Refere-se a uma condição coletiva. O mal deixou de ser exceção e passou a ser o padrão. Quando uma sociedade normaliza a injustiça, ela não percebe mais o próprio declínio. No mundo antes do dilúvio, a moral não desapareceu de uma vez. Ela foi sendo diluída geração após geração. O que antes chocava passou a ser tolerado. O que antes era errado passou a ser aceito. E o que antes era impensável passou a ser comum. Essa não era apenas uma crise espiritual. Era um colapso social completo. Famílias perderam seus limites. A violência se espalhou. A justiça deixou de existir. O mundo antigo continuava funcionando por fora, mas por dentro já estava quebrado. A degradação moral coletiva. A corrupção do mundo antes do dilúvio não se limitava a indivíduos específicos. Ela havia contaminado a sociedade como um todo. A violência se tornou rotina. A exploração deixou de causar indignação. A vida humana perdeu valor. Quando uma sociedade chega a esse ponto, o mal não precisa mais se esconder. Ele anda livremente pelas ruas. É praticado à luz do dia e já não encontra resistência. A moral coletiva se enfraquece quando a consciência deixa de funcionar como limite. Sem limites, a força substitui a justiça. O poder substitui a verdade. E o interesse próprio substitui qualquer noção de bem comum. Os textos bíblicos descrevem um mundo onde não havia mais equilíbrio, onde não havia correção, onde não havia retorno. O problema não era apenas o pecado, era a ausência total de arrependimento. Uma sociedade sem arrependimento é uma sociedade sem futuro. O mundo antes do dilúvio continuou existindo fisicamente, mas moralmente já estava condenado. A perda total dos limites, um dos sinais mais claros do colapso moral, é quando o mal deixa de causar choque. No mundo antediluviano, a violência não era exceção, era parte da rotina. As fronteiras entre certo e errado se tornaram confusas e, com o tempo, simplesmente desapareceram. Quando tudo é permitido, nada mais é sagrado. A consciência coletiva se dissolve quando não há mais valores compartilhados. Nesse cenário, o mal não precisa ser imposto. Ele é aceito voluntariamente. A sociedade antes do dilúvio não caiu por ignorância. Ela caiu por escolha. Escolheu ignorar limites. Escolheu rejeitar correção. Escolheu normalizar a corrupção. E quando uma sociedade faz isso, ela se torna irreversível. Parte 4. Noé. O contraste. Em meio a um mundo completamente corrompido, um nome se destaca. Noé. Os textos afirmam que ele era justo, em uma geração pervertida. Isso não significa perfeição. Significa resistência. Noé representa o contraste absoluto entre um indivíduo consciente e uma sociedade perdida. Enquanto o mundo se adaptava ao mal, Noé se recusou a normalizá-lo. Ele não mudou a sociedade, mas se recusou a se tornar igual a ela. Sua existência prova que o problema não era falta de conhecimento, era rejeição da verdade. Noé era a exceção, que confirmava o colapso geral. Quando apenas um homem se mantém íntegro, isso não indica virtude coletiva, indica falência moral. Parte 5. O dilúvio como consequência. O dilúvio não foi um evento aleatório. Ele foi consequência, não apenas de atos isolados, mas de uma sociedade inteira que ultrapassou todos os limites. Quando não há mais correção, não há mais reconstrução possível. O dilúvio encerrou um ciclo. O ciclo de uma humanidade que se tornou moralmente inviável. Cidades foram apagadas. Sistemas sociais desapareceram. Uma civilização inteira chegou ao fim. Não por falta de progresso, mas por falta de limites. O julgamento não veio porque o mundo era fraco. Veio porque o mundo se tornou irrecuperável. A perda total dos limites, um dos sinais mais claros do colapso moral, é quando o mal deixa de causar choque. No mundo antediluviano, a violência não era exceção, era parte da rotina. As fronteiras entre certo e errado se tornaram confusas e, com o tempo, simplesmente desapareceram. Quando tudo é permitido, nada mais é sagrado. A consciência coletiva se dissolve quando não há mais valores compartilhados. Nesse cenário, o mal não precisa ser imposto.
ele é aceito voluntariamente. A sociedade antes do dilúvio não caiu por ignorância. Ela caiu por escolha. Escolheu ignorar limites, escolheu rejeitar correção, escolheu normalizar a corrupção. E quando uma sociedade faz isso, ela se torna irreversível. Parte 4. Noé. O contraste. Em meio a um mundo completamente corrompido, um nome se destaca: Noé. Os textos afirmam que ele era justo, em uma geração pervertida. Isso não significa perfeição, significa resistência. Noé representa o contraste absoluto entre um indivíduo consciente e uma sociedade perdida. Enquanto o mundo se adaptava ao mal, Noé se recusou a normalizá-lo. Ele não mudou a sociedade, mas se recusou a se tornar igual a ela. Sua existência prova que o problema não era falta de conhecimento, era a rejeição da verdade. Noé era a exceção, que confirmava o colapso geral. Quando apenas um homem se mantém íntegro, isso não indica virtude coletiva, indica falência moral. Parte 5. O dilúvio como consequência. O dilúvio não foi um evento aleatório. Ele foi consequência, não apenas de atos isolados, mas de uma sociedade inteira que ultrapassou todos os limites. Quando não há mais correção, não há mais reconstrução possível. O dilúvio encerrou um ciclo. O ciclo de uma humanidade que se tornou moralmente inviável. Cidades foram apagadas. Sistemas sociais desapareceram. Uma civilização inteira chegou ao fim. Não por falta de progresso, mas por falta de limites. O julgamento não veio porque o mundo era fraco. Veio porque o mundo se tornou irrecuperável. O mundo antes do dilúvio não foi destruído de forma repentina. Ele se perdeu aos poucos. A violência se tornou comum. A injustiça deixou de chocar. A corrupção passou a ser normal. E quando uma sociedade chega a esse ponto, ela continua existindo por fora, mas já morreu por dentro. Os textos antigos não descrevem apenas um evento distante. Eles registram um padrão que se repete sempre que limites são abandonados e a consciência coletiva se cala. O mundo antediluviano não caiu por falta de tecnologia, nem por ignorância. Ele caiu porque escolheu ignorar a correção. Quando o erro deixa de ser questionado, ele se transforma em regra. Quando a regra se perde, a sociedade deixa de ter direção. O dilúvio foi o fim de um sistema social irrecuperável, não como vingança, mas como encerramento de um ciclo que já não podia continuar. Talvez essa história não tenha sido preservada apenas para ser lembrada, mas para ser compreendida. Porque sociedades não colapsam apenas por forças externas. Elas colapsam quando perdem seus limites internos. A pergunta que permanece não é o que aconteceu naquele mundo antigo. A pergunta é: o que acontece quando uma sociedade passa a chamar o erro de normal e a verdade de exagero? Talvez o passado não esteja tão distante. Talvez ele esteja mais próximo do que imaginamos. Se refletir sobre essas histórias faz sentido para você, este canal é o lugar certo. Aqui, não reconstruímos apenas cidades e eventos. Reconstruímos padrões, advertências, lições esquecidas. Inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo episódio, vamos analisar os paralelos entre o mundo antes do dilúvio e a sociedade moderna. Porque algumas histórias antigas não falam apenas sobre o que foi perdido, mas sobre o que ainda pode ser evitado.